Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir sobre o capítulo 160, intitulado por Emmanuel, A Grande Luta. E o trecho que ele nos traz como reflexão, nós vamos encontrar então na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então aqui Paulo já nos traz uma referência, nos traz uma reflexão de fato ao que nós devemos encarar, ao que nós devemos enfrentar, que não são as coisas da carne, não é através de sangue, e sim através da postura, através da moral. Então, que essas lutas possam ser entendidas de outra forma, da forma exata. E Emmanuel começa no primeiro parágrafo. Segundo nossas afirmativas reiteradas, a grande luta não reside no combate com o sangue e a carne, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores. Então, se nós buscamos um crescimento, buscamos uma ascensão, como Emmanuel nos traz, referenciando esse trecho da carta de Paulo, as lutas que nós precisamos travar a fim de crescer não são as lutas na carne, não são as lutas materiais, não são através de sangue, da violência, e sim as lutas contra o interior nosso, contra a treva que existe no nosso interior. Como ele coloca, com as espiritualidades inferiores que existem dentro de nós. Nós imaginamos que tudo aquilo que é inferior vem do mundo, mas a verdade é que essas coisas espirituais inferiores, as relações espirituais inferiores, são alimentadas por nós, dentro de nós, para o mundo. É uma visão diferente. Não é o mal no mundo, é o mal em nós. É o espiritual inferior dentro de nós. Paulo de Tarso agiu divinamente inspirado quando escreveu sua recomendação aos companheiros de Éfeso. Então, Paulo, inspirado, vem trazer essa colocação aos companheiros de Éfeso, que as lutas não deveriam ser entre as pessoas, mas sim na questão de transformação pessoal, que a luta deveria ser contra nós mesmos, nós conosco, a fim de nos transformarmos, a fim de ultrapassar essa barreira de que o problema é sempre o outro e entendendo que o problema está em nós. Somos nós, a falta de virtude que ainda tem dentro de nós. O silencioso e incessante conflito entre os discípulos sinceros e as forças da sombra está vinculado em nossa própria natureza. Portanto, nos acompliciávamos abertamente com o mal em passado não remoto. E aí, quando nós pensamos que como que eu posso ter o mal dentro de mim? Como que eu posso alimentar algo inferior dentro de mim? Basta que nós olhemos o nosso passado. Somos cúmplices do nosso passado. Como ele coloca, são os vínculos que nós temos com as outras encarnações, logo ali, pertinho, próximo de nós, em experiência anterior, é esse mal que nós alimentávamos. Então, se hoje já olhamos o mundo de forma diferente, não esquecemos que nos alimentamos ainda no dia de hoje das coisas inferiores. Vivemos um passado sombrio. Se hoje buscamos a luz, é hoje, é na condição de hoje. Mas ontem, na encarnação passada, com toda certeza, alimentamos a treva. E é por isso que nós temos ainda esse vínculo, essa ligação. E é por isso que essa inferioridade ainda reside em nós, faz parte da nossa construção. Temos sido declarados participantes das ações delituosas nos lugares celestiais. E ainda hoje, entre os fluidos condensadores da carne ou nas esferas que lhes são próximas, agimos no serviço
de autorrestauração em pleno paraíso. E quando nós olhamos o local que nós estamos hoje e tudo o que nós já fizemos no passado, hoje nós estamos num processo de autoconstrução, autorrestauração. Restaurar aquilo que no passado nós estragamos, restaurar aquilo que nós não conseguimos enxergar com os olhos divinos, com os olhos de Deus, que nós desgastamos, muitas vezes apedrejamos. Agora é momento de restaurar, trazer para nós mais uma vez esse ensinamento e restaurar dentro de nós, porque antes nós destruímos, antes nós não aceitamos, mas hoje nós colocamos numa situação de restaurador, de compreender aquilo que o alto tem nos entregado e tanto tempo temos abandonado, deixado perdido. E ele vai trazer em qual momento? Na terra. A terra que é de fato um paraíso. Por vezes nós não teríamos condições de estar habituados na terra, mas a terra é o melhor lugar em que nos foi possibilitado isso. Então nós temos a condição de restaurar o passado no paraíso, que é a condição que nós estamos hoje, que é a terra. A terra é igualmente sublime degrau do céu, ou seja, a terra faz parte, nós precisamos viver aquilo que a terra tem a nos oferecer. A terra faz parte desse projeto de crescimento, é um degrau que nós precisamos passar a fim de entrarmos no reino dos céus. Quando alguém se reporta aos anjos caídos, os ouvintes humanos guardam logo a impressão de um palácio soberbo e misterioso, de onde se expulsam criaturas sábias e luminosas. Não se verifica o mesmo quando um homem culto se entrega ao assassínio à frente de uma universidade ou de um templo. Geralmente, o observador terrestre relaciona o crime não se detendo, porém, no exame do lugar sagrado e venerável em que se consumou. Então, pouco importa o local onde nós estamos. Como ele traz aqui, inclusive, os erros que nós cometemos, nós ignoramos o local onde nós cometemos. Quando nós analisamos uma situação e de maneira errada julgamos o outro pelo crime cometido, nós pouco nos importamos em saber o local que ele estava. Se era numa universidade, se era numa igreja, onde foi? O erro é o erro. Então o erro nosso independe do local em que nós estamos. Se hoje estamos habitados na terra, pouco importa. O que importa são as coisas boas que nós temos feito. Não importa aquilo que está ao nosso redor, não é a carne, não é o sangue, não é a matéria como nós aprendemos, mas sim o que o Espírito vem trazendo. Quais os ensinamentos nós temos absorvido do Evangelho do Cristo e muito mais, quais os ensinamentos temos nós reportado aos nossos mais próximos, nossos amigos, nossos irmãos. Emmanuel nos traz uma responsabilidade muito grande, que pouco importa o local que você esteja, em que planeta, em que local do planeta, em qual departamento, em que momento do dia. O que importa é o que você tem feito. A grande luta a que o apóstolo se refere prossegue sem descanso. Ou seja, nós ainda não alcançamos essa grande luta, que é a luta contra o nosso íntimo, contra o nosso interior. Então ela continua sem descanso. Não alcançamos. Quando nós alcançarmos a perfeição, aí sim talvez poderemos descansar dessa luta constante, que é essa luta de vencer a todo dia os nossos instintos, porque nós não estamos mais na fase animal, a animalidade já passou, temos nós agora consciência, condição de pensar, inteligência. Então os instintos têm que ser deixados para trás. Precisamos vencer essa batalha a fim de começarmos a olhar então para o sentimento do amor, da sensação. É isso que Paulo vem nos trazendo. A luta tem que ser na construção do sentimento verdadeiro.
É justamente isso que ele nos traz à luz nesse trecho da carta. As cidades e as edificações humanas são zonas celestiais. Nem elas, nem as células orgânicas que nos servem constituem os poderosos inimigos, e sim as hostes espirituais da maldade, com as quais nos sintonizamos por intermédio dos pontos inferiores que conservamos desesperadamente conosco. Vastas arregimentações de seres e pensamentos sombrios que escurecem a vida humana e que operam com sutileza, de modo a não perderem os ativos companheiros de ontem. Então, quando ele vai trazer, nesse último parágrafo, ele vai trazer que as cidades, as edificações humanas, isso faz parte do cenário de possibilidades que nós recebemos. São as oportunidades que o alto tem nos dado. Viver aqui nessa cidade, no meio dessas edificações, nesse local material. Isso são oportunidades. É o paraíso, como ele nos coloca, independe de onde nós estamos. Estamos no paraíso. Deveríamos estar em zonas muito piores. Mas pela graça divina, estamos nós aqui na terra, experimentando entre as edificações, entre as relações, entre as coisas materiais. E não nos esquecemos, quando ele coloca, não nos esqueçamos aqui, como ele não coloca, que o mal entre as coisas da terra, entre as coisas materiais, sutilmente ele continua penetrando em nós. Porque nós os alimentamos, como ele coloca, porque nós somos companheiros ativos de ontem. Então nós somos companheiros do mal. Embora imaginamos não, nós somos sim companheiros desse mal. Então que possamos entender e compreender a grande mensagem que Emmanuel nos traz nesse capítulo, mas muito mais ainda analisando a questão de Paulo na descrição da carta, no trecho da carta que ele nos apresenta, como é importante travarmos sim as lutas internas dentro de nós, a fim de alcançarmos um degrau na terra rumo aos céus, a fim de que as coisas ruins inferiores possam sair de nós e comecemos então a alimentar sentimento de paz e amor, não somente conosco, mas a todos que em nossa volta se encontram. Muito obrigado.